A Bíblia diz no verso 5 ao 7. Ele diz assim: então gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sempre digo que os sentimentos na vida da gente, eles são muito mentirosos e também são muito poderosos. A gente precisa ter muito cuidado com o sentimento. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas você consegue imaginar grandes conquistadores do mundo, como Napoleão Bonaparte, que conquistou muitas coisas, ou grandes líderes da história, como Churchill, ter um conselheiro ignorante sem sabedoria? É inconcebível, não é, gente? É inconcebível imaginar isso. Porque você pensa, grandes reis, grandes autoridades, geralmente tem pessoas grandes do lado dele para aconselhar. É inconcebível imaginar isso. Mas deixa eu te dizer, infelizmente isso acontece com a gente. Deus nos deu o poder de governarmos a nossa vida. E nós, infelizmente, damos o poder do conselho e de ouvir uma pessoa ímpia, uma pessoa sem sabedoria e ignorante. O quê? Os nossos sentimentos. Você já viu que às vezes a gente só se aconselha com os sentimentos? É ou não é, minha gente? Só sou eu. Misericórdia, você não se aconselha com sentimentos, não? Tô me sentindo tão triste, tô triste. Não é? Tô me sentindo tão gorda, tô gorda. Tô me sentindo tão mal, tô mal. Tô me sentindo tão angustiada, tô angustiada. O que é isso? Você está se aconselhando com os seus sentimentos. O pior dos conselheiros. Toda vez que você tomar um conselho agora com o seu sentimento, você vai lembrar que pessoas grandes não se aconselham com pessoas pequenas. Que grandes reis tinham grandes conselheiros. E se você é grande, você precisa se aconselhar com a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Deus e a sua palavra. Para de se aconselhar com o seu sentimento. Porque sentimento é mentiroso e poderoso. Diga comigo, mentiroso e poderoso. Sentimento é mentiroso e é poderoso. Aceita teu sentimento para tu ver. Tu não levanta nem da cama. Ou vocês acham que existem superpoderes para os pastores e para as pastoras? E que a gente não tem sentimentos difíceis? Não. Se eu deixar todos os sentimentos me dominarem, nem aqui eu tava. Por quê? Porque se qualquer ser humano já vive muita luta, agora imagina um ser humano que convive com muitos seres humanos. Que no caso somos nós. Nós precisamos parar de nos entreter e de ouvir conselhos dos nossos sentimentos. Mas a gente precisa entender, sentimento não existe para governar a nossa vida. Ele existe para nos mostrar a situação da nossa vida. É diferente. O que foi que Isaías sentiu? Ele sentiu o seu estado. Ele sentiu como ele estava. Ele usou o sentimento ao seu favor. Ele não deixou o sentimento governar. Ele deixou o sentimento dizer como ele estava. E como era que ele estava? Ele estava precisando de purificação. Ele estava precisando de limpeza. E o que foi que ele fez? Ele fez o que nós devemos fazer. Ele sentiu a sua própria condição. O texto diz no versículo 5: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou, trazendo até mim uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Gente, eu realmente acredito que tempos difíceis na nossa vida vêm. E quando vierem, precisam nos levar para mais perto de Deus. Precisam aumentar a nossa dependência de Deus. Precisam nos mostrar o quanto nós precisamos de Deus. Por que algumas pessoas não saem de tempos difíceis? Porque elas não aumentam a dependência em tempos difíceis. Porque no momento do tempo difícil, o orgulho e a soberba é tão grande para enxergar a sua própria condição, que ao invés de dizer o que Isaías disse, ai de mim, elas dizem, ai do meu vizinho, ai da pessoa que fez isso comigo, ai de fulano, ai desse...
engranei. Isaías não gritou, ai do vizinho, ai do outro. Ele disse assim, ai de mim, coitado de mim, sou eu necessitado da presença de Deus. Você só será purificado e tocado por uma tenaz, tocado pelo Espírito Santo na sua vida e tirar você de momentos difíceis quando você tiver capacidade para enxergar e sentir sua própria condição e a sua necessidade de arrependimento. Por que a gente às vezes não sai de momentos difíceis, gente? Porque a gente sempre tem a tendência de fazer o ai pro outro. É ou não é, gente? E pensa num negócio que mulher profissional é no ai. Gente, Helena, nem 2 anos a bichinha tem. Contraria ela. Ela fala assim, ai, 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 ai. Olha, eu tô chocada com a criança. Ela não diz 1, 2, não. Ela repete, sem mentira nenhuma, 6 ai. Quem vê, pensa que a gente tá espancando ela. Graças a Deus que minha vizinha é minha mãe. Porque senão já tinha sido denunciada. Ela grita, ai, 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 ai. Porque a gente tem essa tendência natural. Não é? De chorar e de gritar. Mas infelizmente, a tendência natural da gente de chorar e de gritar não é por nós. É pelos outros. Quem nunca, né? Oh meu Deus, o Senhor não tá vendo o que fulana tá fazendo comigo. Porque isso é injustiça. É ou não é, gente? Meu Deus, como ser humano é fácil de ver um erro no outro. Como a gente tem dificuldade de enxergar o erro da gente. Essa visão de Isaías nos mostra a saída de tempos difíceis. Enxergar a gente. Olha assim no seu olhinho. Sabe o que é que você precisa? Não olhar para frente, olhar para dentro. Olhar para dentro de si. O que é que tem aqui em mim que precisa ser tirado? O que é que tem aqui dentro de mim que precisa ser limpo? O que é que tem aqui dentro de mim que precisa ser restaurado? Porque eu vou te dizer, viu? Misericórdia. Tem hora que mulher é um bicho complicado. Gente, você já viu? Olha, eu não sei, não tenho uma estrutura para lidar com gente assim. Tem gente que assim, ela acha que qualquer coisa que o outro fez é para fazer algum mal contra ela. Não já viu que tem gente assim? Se você dissesse assim, rapaz, eu vou te dar esse copo. Olha, toma esse copo. Me deu natural porque não queria me dar o gelado. Isso aí já foi premeditado. Ela pegou a garrafa diferente da minha. Eu tô dando um exemplo para não dar outros. Porque isso acontece toda hora. Acontece ou não acontece? Esses dias eu vi uma pessoa fazendo com outra. Meu Deus, viajou, hein? O da criança da pessoa não fez nada. Mas a pessoa já tá elocubrando 1 milhão de narrativas mentirosas na sua mente. Por quê? Porque faz o ai do vizinho. Tem dificuldade de fazer o ai para si próprio. Tem dificuldade de enxergar suas próprias fraquezas. Em momentos difíceis nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. E o que foi que ele sentiu? Sentiu sua própria condição.